Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de planejamento estratégico, não é mesmo? A nossa estratégia empresarial. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas, sou formada em administração de empresas, tenho o MBA em e-commerce, nosso comércio virtual e também sou mestra em gestão de organizações. E hoje a profa está aqui dando as boas-vindas a vocês para que nós possamos aí iniciar mais esse semestre. E para que a gente possa startar, iniciar, começar aqui os nossos conteúdos, nós vamos conversar sobre o planejamento estratégico. Então, nesse momento, você pode se perguntar, profa, sobre o que nós vamos conversar, o que nós vamos abordar na aula de hoje. O planejamento estratégico, ele tem algumas frentes importantes para que nós possamos ali compreender melhor. Então, como que funciona? Ele não está apenas na nossa vida, ele não está apenas ali na nossa vida profissional. Ele está incluso no nosso dia a dia. É importante você compreender como se aplica o planejamento estratégico, o que é esse planejamento estratégico, para que você possa ali compreender tudo da melhor maneira possível e para que você possa ali entender como este planejamento, como fazer, realizar este planejamento estratégico, ok? Então, e o nosso quadro rapidamente. É importante o quê? Que nós possamos verificar aqui todas essas questões importantes do nosso roteiro de hoje. Então, nós temos que contar com todos esses pontos que são extremamente relevantes. Para quê? Para que a gente saiba como ele é aplicado, como que nós temos que manter todo este contexto. Então, olha só aqui no roteirinho da nossa aula sobre o que nós vamos conversar. Então, aluno, seja bem-vindo já à nossa primeira unidade de ensino. Olha só, nós vamos ter as nossas competências da unidade. A intenção aqui é compreender os conceitos fundamentais, como o quê? Criação de valor, vantagem competitiva e também as etapas do nosso planejamento estratégico. Então, profa, qual que é o resumo da nossa aula de hoje? Olha só, a estratégia empresarial, além ali de você utilizá-la na sua carreira, é fato, aluno, ela vai estar presente no seu dia a dia. E nós vamos entender ali os conceitos de objetivo, do que é estratégia, do que é uma vantagem competitiva, estas perspectivas, crescimento e níveis estratégicos, que são ali as etapas também do nosso planejamento estratégico. E por fim, nós vamos conversar o quê? Sobre a missão, a visão e os valores dentro deste contexto, que são pontos muito importantes para nós. Então, é sabido o quê? Que as palavras-chave do dia são estratégia, planejamento, objetivo, vantagem competitiva, a nossa missão, visão, valores e as diretrizes. Título da nossa teleaula, vamos conversar sobre a estratégia empresarial aqui no nosso planejamento estratégico. Aluno, seja então bem-vindo à nossa primeira teleaula. E é nesse contexto que a professora pergunta, será que você utiliza aí o seu planejamento estratégico só na tua carreira? Será que ele vai ser útil aí só para você usar dentro de uma empresa ou será que ele é útil para você usar no seu dia a dia? Para você pensar e planejar o dia seguinte ou para você fazer um planejamento da sua vida? Como será que a gente usa? Olha só no nosso quadro. Temos aqui, qual é o papel do planejamento na sua vida? E o que será que é estratégia, profa? Eu sempre vejo todo mundo falando de estratégia, mas será que eu consigo utilizar essa estratégia? Será que nós temos objetivos e as estratégias aí são um meio para eu alcançar os meus objetivos? Como que o planejamento ele é bem alinhado? Como que ele é rearranjado dentro desse contexto? Então, são todos pontos chaves que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Retomando. Olha só aqui no nosso contextualizando, nós vamos conversar sobre os conceitos iniciais de estratégia, a evolução da estratégia, a importância disso. Também vamos conversar sobre conceitos iniciais de estratégia e os níveis de estratégias dentro de uma empresa. Isso é muito importante, viu, aluno? E também o processo de planejamento estratégico. Então, a intenção aqui durante a nossa aula é resolver uma série de situações que elas envolvem a estratégia empresarial no setor de autosserviços. Olha só. Prof, o que é autosserviços? Mercado, hipermercado, supermercado. E nesse contexto nós veremos a evolução do conceito de estratégia, os níveis de estratégia na organização, o processo do planejamento estratégico e também diretrizes estratégicas como a missão, a visão e os valores aí dentro
deste contexto. E nesse momento, nós vamos conversar sobre evolução do conceito da estratégia. Olha só. Profa, qual que é a evolução desse conceito? Quais são as principais escolas e os pensadores aí de estratégia? O que eu preciso saber nesse contexto? Profa, me explica aí melhor. Só se for agora, olha só. Temos aqui, colocado por esse autor, a evolução do conceito de estratégia. A estratégia, é importante saber que é um nome de origem grega, que demanda exército, comando, não é mesmo? Então, a primeira vez que esse termo foi utilizado foi mesmo para o exército, foi lá no contexto militar, não é mesmo? E ele foi evoluindo ali a partir da segunda revolução industrial. Hoje, a estratégia dentro das empresas, ela foca ali em como os recursos vão ser alocados para atingir o objetivo. Pô, profa, mas o que é mesmo a estratégia? Ela é uma forma como pretendemos atingir os nossos objetivos. Ou seja, nós temos os objetivos e as estratégias, elas vão ali nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Então, a estratégia ela é o nosso meio. É através dela que nós alcançamos algo, nesse caso, os nossos objetivos. E não tem que ser só objetivo profissional, não. Podem ser seus objetivos pessoais. E aí, o que você quer? Terminar seu curso? Interessante, não é mesmo? Você quer aí comprar um carro, trocar de casa, mudar de casa? Ou você quer fazer uma viagem dos sonhos? São seus objetivos. Para isso, elaborando ali essas estratégias e tendo um bom planejamento estratégico, com certeza você vai alcançá-los. Retomando... E olha só, que interessante, os objetivos, eles representam os fins que nós queremos alcançar, enquanto a nossa estratégia é o meio para que nós possamos alcançar aí este fim. Olha que interessante. Então, é importante saber que a estratégia ela é tida como uma forma de moldar ali as forças do mercado. Ela influencia o ambiente corporativo, o ambiente econômico, até mesmo o ambiente pessoal dentro desse contexto. Ela é uma relação direta entre os objetivos e as estratégias, não é mesmo? Então, olha só que interessante aqui, que a profa trouxe o nosso quadro, que é fato, nós temos os objetivos. As estratégias são os meios ali para que nós podemos alcançá-los, não é mesmo? Então, a gente pode pensar num jogo de futebol. Por exemplo, você quer que seu time ganhe, não é mesmo? Claro, eu quero que meu time ganhe, professor. Então, pensa assim, o meu objetivo é ganhar. Eu quero que o time ganhe, mas o que o time tem que fazer para isso? Vem as estratégias, tem que treinar, não é mesmo? Tem que ter um bom preparo físico, tem que se alimentar bem para manter ali uma rotina de treinos. Ou seja, tem estratégias ali que vão fazer com que eles possam alcançar os objetivos. Então, lembra aí desse exemplo quando você for precisar desse conceito, certo? Retomando, olha só. No contexto aqui organizacional, a definição de estratégia ela está associada a como os recursos serão alocados para que se possa ali o quê? Atingir determinado objetivo dentro desse contexto. Então, é importante saber da maneira mais adequada quais são os recursos que você possui ou que a organização possui para que você possa ali utilizá-los da maneira mais acertada, mais assertiva, para que eles possam ser potencializados e você consegue ofertar mais com os recursos que você possui. Isso é muito interessante, então é importante que a estratégia ela saiba como ali alocar da maneira mais correta os recursos que uma empresa possui. E dessa maneira, com boas estratégias e com um bom planejamento estratégico, a gente alcança aí os nossos objetivos. Então, pensa assim, objetivo, fim, finalidade, ok? E estratégia é o meu meio para alcançar o objetivo que eu desejo, certo? Então, vamos pensar aí neste contexto. Retomando ao nosso quadro, olha só. Evolução do conceito de estratégia. Lembra que a profa comentou que a gente ia conversar sobre aí as principais escolas? E nós temos aqui uma perspectiva estratégica e um modelo. A evolução, ela se dá aqui nesse modelo dessa forma, de cima para baixo. Temos aqui primeiro a questão da economia industrial com o modelo das 5 forças, também chamado 5 forças de Porter, que é o que? Ela cria valor ali com um posicionamento único frente às forças que o mercado traz, não é mesmo? Depois temos a perspectiva baseada em recursos, que é o modelo de visão baseada em recursos. O que ele faz, profa? Ele cria valor ali baseado nas competências essenciais internas, dentro lá da empresa, dentro da organização, neste contexto. E, por fim, o capital humano intelectual.
que é o modelo do capital humano e intelectual também. Ele vai criar valor para uma organização ali, formando pessoas e também focando no conhecimento das pessoas, naquilo que as pessoas podem trazer. Por quê, profa? Porque a estratégia de mercados aí, a estratégia que nós temos no mercado é que uma empresa ela possa fazer algo diferenciado. O que ela deve fazer? Para que ela possa criar valor, para que ela possa ter uma vantagem competitiva frente às demais. Como assim, profa? É interessante que uma organização ela faça algo diferente do concorrente. Se ela tem aí uma vantagem competitiva diferente das outras empresas, ela vai criar valor dessa maneira, ela vai agregar valor nesse contexto. Retomando ao nosso quadro, aqui nós vimos então as perspectivas estratégicas. É importante saber que nós devemos o quê? Fazer algo diferente ou melhor que os concorrentes. Dessa maneira, a gente tem a vantagem competitiva. E, claro, buscar criar valor, que é atender de uma maneira superior às necessidades e os desejos aí dos nossos consumidores. Então, aqui a professora trouxe para você a importância de nós sabermos o contexto da estratégia, de onde ela surgiu, de todas essas escolas aí que ela se desenvolveu, o que cada uma se foca, qual é o enfoque de cada uma, melhor dizendo, e também saber que a nossa estratégia ela é utilizada desde os tempos lá antes da segunda Revolução Industrial até hoje. Por quê? Porque ela é diferencial. Ela traz vantagem competitiva para as organizações e ela acaba criando valor. E agora sim, dando início à nossa atividade, nós já aprendemos aí sobre o conceito da estratégia, nós já conversamos aí sobre de fato, o planejamento estratégico, a importância que isso traz para a nossa vida e para as organizações, não é mesmo? E agora a profa trouxe uma atividade para nós fazermos em conjunto, olha só. Temos aqui a seguinte colocação, olha só que interessante, aluno, nosso desafio, primeiro desafio. Qual estratégia adotada pelas grandes redes de atuação nacional para atingir ali o seu objetivo e aumentar a sua lucratividade? Essas grandes redes aqui são grandes redes de autosserviço. Então, aqui a gente está falando dos supermercados, dos hipermercados, não é mesmo? Então, nosso segundo desafio é qual perspectiva ali com base em recursos ela vai ser abordada e qual será a capacidade interna das grandes redes para que elas possam ter o quê? Um desempenho superior àqueles mercados menores, aqueles mercados regionais. E o nosso terceiro desafio é trazer um olhar de economia industrial para esse contexto. Então, para isso, olha só que interessante, aluno. Nós vamos verificar qual a vantagem competitiva as grandes redes possuem em relação às redes menores. E aí, aluno, pensando aí nos grandes mercados, você consegue ali identificar alguma mudança, algum diferencial ali, alguma vantagem competitiva, algo que eles fazem melhor que os outros, algo que eles fazem melhor ali que a concorrência? Então, é importante o quê? Fazer com que eles possam compreender melhor e ter uma melhor noção ali dessa vantagem competitiva. Lembra que a profa falou que a vantagem competitiva é você fazer algo melhor ali que a outra parte está fazendo, é para que você possa agregar esse valor? Então, nós temos aqui estes 3 desafios que a profa deixou aqui para você dar uma olhadinha, que nós vamos aqui buscar respondê-los aqui, compreender melhor sobre o nosso conteúdo, não é mesmo? Então, vamos lá, olha só. Temos aqui, dentro da nossa atividade, a seguinte questão, olha só. Qual será a estratégia adotada para atingir o seu objetivo e aumentar aí a sua lucratividade dentro desse contexto? Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira, o que ela pode fazer aqui nesse momento, o que pode acontecer aqui dentro desse contexto? Então, a aquisição das redes de supermercados regionais por grandes redes de supermercados e hipermercados levou ali uma concentração do setor. E olha só que interessante. Aí, muitas vezes, você pode reconhecer um mercado perto da sua casa. Você sempre conheceu ele ali como um mercadinho de bairro. De repente, veio uma grande rede e comprou ele. Aconteceu isso com você?
Lá perto da minha casa aconteceu isso. Era um mercado que eu conhecia desde que eu era pequena, eu sempre ia nele, a gente sempre estava ali pelo bairro, sempre consumindo. De repente veio uma grande rede e comprou. E o mercadinho não era mais o mesmo. Ele já tinha mudado todo ali o layout dele, ele já tinha outra cor, ele já tinha novas pessoas trabalhando lá. Então, querendo ou não, a gente sabe que ele não era mais aquele mercadinho. Ou seja, foi uma estratégia das grandes redes para elas buscarem ali mais mercado no interior, no caso. Então, nós temos aí este ponto. Retomando ao nosso quadro, então aqui, 5 das maiores empresas do Brasil, elas representam 60% das vendas de todo o setor de supermercado, ou seja, porque eles compraram os menores e isso aglutinou ali o mercado. Então, olha só que interessante aqui este outro ponto. Olha só, o nosso segundo desafio. Aluno, olha aí. Qual a capacidade interna das grandes redes que lhe conferem ali um desempenho superior ao das redes menores e regionais? Quais são essas diferenças? E aqui a gente tem uma perspectiva com base nos recursos. Então, como que isso funciona, profa? Então, como a gente viu aqui no nosso modelo de visão baseado em recursos, a intenção é criar um valor, ter ali as competências essenciais internas, ou seja, melhorar ali os processos internos também. Então, dessa maneira, uma grande rede pode aumentar a capacidade de atendimento, ter ali um maior número de lojas, ter custos mais baixos porque ela compra de grande quantidade, o preço cai, reduzir despesa, ter preço mais competitivo e também ter em vista ali o seu poder de barganha em relação aos fornecedores. Por quê? Porque ela tem ali, cacife para fazer grandes compras, porque ela tem várias redes, então ela pode colocar isso ali nas suas filiais, não é mesmo? Pensa em uma grande rede de hipermercados aí que você costuma frequentar, que você costuma ali fazer suas compras. Então, eles conseguem o quê? Ter um grande poder ali de compra e conseguem negociar grandes lotes com um preço melhor. Isso eles conseguem passar para o cliente, fazer uma promoção, fazer um preço diferenciado. Querendo ou não, são ali recursos que eles mobilizaram, que eles estão trazendo isso aí como uma estratégia, ok? E, prof, o nosso terceiro desafio, olha só. Temos aqui, na perspectiva da economia industrial, qual seria ali uma vantagem competitiva, né? Trazer um olhar aí da economia industrial. O que será que a gente pode ver que as grandes empresas, os grandes mercados estão usando aí como estratégias? Então, é fácil que nós possamos verificar, aluno, que as grandes redes têm a possibilidade de ofertar produtos a preços mais competitivos, com custos menores, não é mesmo? Por quê? Porque a indústria ela consegue negociar com as indústrias. Então, os pequenos supermercados, eles têm vantagem o quê? Pela localização, porque ele agregam algum serviço especial. Às vezes, você indo no mercado menor, você tem ali o contato com as pessoas, às vezes você tem alguma dúvida, conversa, porque os mercados menores, eles têm essa regionalidade. Então, às vezes é alguém que já é conhecido, que vocês cresceram ali junto no bairro, você vai no mercado e encontra a pessoa. Ou seja, você está com alguma dúvida, conversa com a pessoa, às vezes troca uma receita, já leva alguma coisa a mais. Isso pode acontecer. Então, querendo ou não, os pequenos mercados têm os seus diferenciais, mas os grandes mercados, eles vêm com fortes estratégias. E a intenção deles para que isso aconteça é comprar, fazer aí com que o pessoal possa encontrá-los com mais facilidade. Para isso, eles compram ali as lojas menores, ok? Esse aqui foi uma atividade que a profa trouxe. Lembrando sempre, aluno, se você tiver dificuldade, se você tiver alguma dúvida, ou então se você quiser trazer alguma colaboração aqui para o nosso conteúdo, fique à vontade. Traga suas perguntas, que a profa aqui no momento adequado vai sanando elas para você, ok? Então, não se esqueça, alguma contribuição, fica à vontade aqui para trazer para o nosso conteúdo, ok? Agora nós vamos conversar sobre os níveis de estratégia organizacional. Olha só. Aqui nós temos 3 níveis essenciais que a professora traz aqui para que nós possamos compreender e já dar início aqui a este conteúdo. Olha só, ele vai trabalhar bastante aquela ideia de entrada ali dentro de um negócio, não é mesmo? Então, nós vamos aqui
trabalhar e abordar estes níveis de estratégia na organização. Aqui que você está vendo que nós já temos esses 3, não é mesmo? Então vamos lá conhecer cada um deles. Primeiro, a gente tem a estratégia corporativa. Olha que interessante, a estratégia corporativa é a entrada ali em novos negócios, ela foca numa diversificação. Então, a intenção dela é trabalhar todos esses pontos. Ela pode ali atuar mesmo com uma economia de escala, uma economia de escopo, e ela pode ali criar valor por meio dessas economias. Por quê? Porque assim ela aumenta a quantidade e diminui ali o custo unitário. Por quê? Porque ela opta pela diversificação, não é mesmo? Ela quer entrar aí em novos negócios. Profa, dá um exemplo aí de estratégia corporativa aí, como que a gente pode encontrar um produto. Por exemplo, nós temos aí a Unilever, que ela produz vários produtos. Ela produz Omo, o sabonete Dove. Então, são vários produtos aí. Ele diversifica a sua cartela de produtos aí para você lembrar da nossa estratégia corporativa, ok? Nossa segunda, olha só. Temos aqui a estratégia da unidade de negócio. Profa, como que funciona isso daí? Fica tranquila que a profa te explica. Ela também pode ser chamada de estratégia competitiva. Olha que interessante. É quando a empresa que ela opta ali por um produto ou por uma unidade de negócios especificamente. Profa, me dá um exemplo aí para eu entender melhor essa estratégia de unidade de negócios. Por exemplo, o McDonald's, ele faz aquilo. O que ele é? Ele é um fast food, ele vende lanches, refrigerantes, sorvetes, mas ele está dentro daquele escopo. Um Burger King, por exemplo, são exemplos aí de empresas que elas utilizam esse tipo de estratégia, ok? Mais uma, olha só. Temos aqui a nossa estratégia funcional. Aqui, ela foca em estratégias mais voltadas para os departamentos da própria organização. Então, a intenção dela aqui é deixar os departamentos com funcionalidade, para que os processos sejam facilitados, para que os departamentos possam conversar entre os setores, os departamentos possam conversar entre si, trazendo essa estratégia funcional que ela é interna, para melhoria ali. Muitas empresas que fazem isso são empresas que elas demandam ali uma P&D, uma pesquisa e desenvolvimento grande. Por exemplo, a Apple. Então, querendo ou não, é uma estratégia funcional. Por quê? Porque eles sempre estão conversando, já tem um clima organizacional ali que a comunicação ela flui, não é mesmo? Por quê? Porque são pontos importantes para que eles possam desenvolver novos softwares, trazer inovações e deixar ali os produtos cada vez mais modernos, não é mesmo? Mais um exemplo aí que a profa traz. Indo ao quadro. Vimos aqui, então, os níveis de estratégia na organização. Temos aí estes 3 níveis. É importante saber que nos 3 níveis da estratégia, busca-se obter essa vantagem competitiva para as empresas por meio de criar valor aos stakeholders ali, que são todos os envolvidos. E há várias estratégias de crescimento que podem ser adotadas pelas organizações, olha só, para elas crescerem. Basicamente, o crescimento de uma organização pode se dar de 2 formas. A primeira, aluno, por meio de ampliar sua atuação no mesmo negócio. Opa, então já estou nesse negócio e quero ampliar aí a minha atuação. Ou de outra forma, você pode colocar o crescimento dentro de uma empresa. É você entrar num novo negócio, num novo ramo, até mesmo uma vertente do negócio que você já atua. Então, é nesse contexto que a gente aborda esses níveis de estratégia na organização, por meio da ampliação da sua situação no mesmo negócio. Então, o que a gente pode fazer aqui no nosso quesito 1, não é mesmo? Que é focando aí na ampliação da sua atuação no mesmo negócio. Profa, me explica melhor isso daí. Funciona da seguinte maneira. Você já está atuando num negócio, mas você quer ampliar esse ramo que você atua. Então, nós vamos pensar em pontos estratégicos para que você possa se manter no ramo, mas continuar crescendo. Olha só. Temos aqui aumento de usuários de um produto, daquele produto que você já vende, aumento ali da utilização de um produto já existente, quer que as pessoas utilizem mais, então você vai mobilizando, fazendo propaganda para as pessoas utilizarem mais aquele produto e também aumentando ali a frequência de uso daquele produto. Ai, prof, eu não quero que as pessoas parem de usar o meu produto, ou usem pouco, ou usem uma vez ao ano. Eu quero que eles usem todo mês. Então, a gente tem que aí mobilizar o pessoal para que isso possa acontecer dentro de todos esses pontos. Isso aqui a gente trabalha, então, o crescimento ali
ampliando a sua atuação no negócio já existente, naquele negócio que você já possui. Então, prof, me dá um exemplo disso daí. Por exemplo, você pode vender ali cosméticos que focam ali, o quê? Na saúde da pele. E você não quer que a pessoa compre um frasco e demore 3 meses para que vá comprar de novo. Você quer mobilizar, então você vai conscientizando as pessoas que é importante utilizar, que protege a pele. Isso vai fazendo com que as pessoas vejam mais seu produto, queiram usar mais o seu produto e comprem mais o seu produto, ok? O segundo aspecto do crescimento, olha só. Entrando em novos negócios, daí nós temos esses 3 tipos, uma integração vertical, horizontal e a diversificação. Na nossa integração vertical, como que funciona? Ela é uma estratégia de crescimento que ela visa adquirir ou se fundir com outras organizações ali dentro daquela cadeia de valor. Por exemplo, ela quer comprar uma empresa que está próximo, ou seja, eu compro dessa pessoa e revendo aqui. Então eu vou comprar essa empresa que daí eu acabo ganhando 2 vezes, ou seja, ela pode comprar um fornecedor, ela pode comprar aí uma empresa que vende produtos para ela nesse contexto. Isso é uma integração vertical. Já a integração horizontal, ela cresce ali adquirindo o quê? Empresas concorrentes que atuam no mesmo setor. Opa, esse aqui é meu concorrente, ele está crescendo, mas eu estou aqui com um caixa, eu acho que vai ser uma boa estratégia se eu comprar o meu concorrente. Então, eu tenho ali todos os clientes conquistados. Também é um tipo de estratégia, nossa integração horizontal, ok? E indo para a nossa diversificação, olha que interessante, aluno, mas aqui uma estratégia de crescimento. Então, aqui você cresce adquirindo empresas que atuam em negócios diferenciados daquele que você trabalha. São novas empresas e podem também trabalhar até mesmo com fusões, com joint ventures nesse contexto aqui que a profa traz para você. Mas nós temos aqui as nossas 3 principais. Então, aluno, é importante você reconhecer que é nesse contexto que você propicia aí que a sua empresa cresça utilizando uma boa estratégia empresarial. Então, agora nós temos mais uma atividade para que nós possamos aí enriquecer os nossos conhecimentos e fixar os conteúdos que nós vamos aqui conversando, que nós vamos aprendendo dentro desse contexto. Lembrando sempre, aluno, caso você tenha dúvidas, traga aqui para a professora que a gente vai respondendo, ok? Já temos um momento de perguntas que daí a professora consegue responder melhor a todos vocês. Já estou vendo aqui as interações do nosso chat, continuem trazendo. Logo que nós tivermos aqui uma oportunidade, a professora já responde, viu? Eu já vi aqui Não estou esquecendo não, ok? Então, atividade, olha só. Temos aqui a maior empresa de varejo do Brasil, nós estamos também conversando aqui sobre mercados, não é mesmo? Olha só, aluno, ela possui mais de 2.100 empresas, então ela possui mais de 2.100 pontos de venda, o nosso famoso PDV no país. É muito PDV, não é mesmo? Então, com base nessas informações, na teoria e também aí sobre os níveis de formulação da estratégia e nas estratégias de crescimento que nós conversamos, identifica aí quais foram as estratégias de crescimento adotadas aí por esse grande grupo de varejo no Brasil, não é mesmo? Então, é nesse contexto que nós devemos compreender melhor e entender ali o que esse grupo de varejo realizou para que ele pudesse crescer. Ou seja, quais aí foram as estratégias de crescimento adotadas aí por esse grande grupo de varejo, né, que trabalha aí no setor de autosserviços dentro aqui do nosso país, não é mesmo? Com 2.100 pontos de venda. Então, é fato que eles trabalharam uma integração vertical. Vertical, professora, vertical. Compraram o quê? Dentro deste contexto, eles passaram a utilizar aquela estratégia de crescimento que vai adquirir ou vai se fundir
com outras organizações dentro da sua cadeia de valor, não é mesmo? Por isso, eles buscaram ali comprar outras organizações, comprar mercados menores, mercados regionais, para garantir esse contexto. Então, ela pode se dividir também em novas unidades. E é nesse contexto que ela acaba aderindo e utilizando uma integração vertical. Olha que interessante. Então, vindo aí, conhecendo as estratégias de crescimento, nós vamos ouvindo as histórias de uma grande empresa ou de uma empresa que você conhece que vendeu ou realizou ali uma compra de outra empresa, a gente consegue ali distinguir se é o quê? Uma estratégia vertical, uma estratégia horizontal, uma diversificação, uma fusão, uma joint venture. Então, nisso tudo a gente consegue aí compreender melhor todos esses pontos. E é isso que a gente viu aqui, nesse grande varejista brasileiro, quais aí foram as melhores estratégias de crescimento que eles escolheram dentro desse contexto. E olha só, temos aqui no nosso quadro a integração vertical. Prof, por quê? Porque ela é uma estratégia de crescimento que ela vai focar em adquirir ou em se fundir com uma outra organização que atua dentro da mesma cadeia de valor de um setor. Então, é importante ter aí esses pontos relevantes, é importante considerar todos esses aspectos para que você possa saber como que as empresas estão crescendo. Nesse mercado globalizado, como elas estão se posicionando? Quais são as estratégias de crescimento? Daí a gente pode pensar, professora, mas estratégias de crescimento são só para grandes empresas. Jamais. O planejamento estratégico e as estratégias empresariais podem ser utilizadas numa MEI, numa micro, numa pequena, numa média empresa, podem ser utilizadas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Como nós sabemos que para você alcançar um objetivo, você tem que ter uma estratégia, não é mesmo? O objetivo é o nosso fim, a estratégia é o meio. Então, nós vamos mobilizar os nossos recursos para que a nossa estratégia possa acontecer. Através disso, nós vamos, conseguir alcançar os nossos objetivos, a nossa finalidade, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós vamos conquistar e conseguir aí dentro desse contexto. Por isso que a Profa traz aqui a importância de você conhecer o que é uma vantagem competitiva, fazer algo melhor ali que a concorrência, você criar valor, ofertar para o seu cliente algo diferenciado, algo melhor que as outras empresas não ofertam, para que você possa se posicionar de uma maneira diferenciada, obter vantagens dentro do mercado. Dessa maneira, você vai estar mais competitivo, porque as pessoas vão procurar primeiro por você, diferente ali do restante das outras empresas. Elas vão ficar em segundo plano. Por quê? Porque você tem um diferencial que eles querem. Okay? Então, estratégias de crescimento são muito importantes. E, claro, valorizando sempre o nosso planejamento estratégico. Vai entrar agora? Eu vou parar já já. Para que nós possamos conversar ainda mais, a Profa traz aqui 2 perguntas para que você possa refletir sobre ela e trazer colocações. Olha só. Temos aqui, você se considera um bom planejador estratégico? O que você acha? Traga aqui suas colocações. E um estrategista, ele deve estar atento ali às mudanças de mercado? O que você acha? São pontos importantes, não é mesmo? A professora vai deixar aqui um minutinho para você refletir e trazer colaborações. Na sequência, eu já retorno e respondo as questões que vocês trouxeram aqui, ok? Até breve!
Então, olha só que interessante, a profa trouxe essas duas colocações aqui para vocês. Eu vou deixar elas aqui mais um pouquinho e eu vou verificar as colocações que vocês trouxeram e vou respondendo, ok? Então, rapidamente nós vamos ao quadro, mas a professora vai estar aqui no nosso chat. Então, alunos, olha só que interessante aqui, a professora acompanhou o nosso chat, vocês trouxeram muitas colocações e são todas pertinentes com a aula. Parabéns, eu vejo que vocês estão compreendendo o conteúdo. Olha só, aqui de Minas Gerais, de Santa Luzia, em uma economia de escala, grandes redes conseguem diminuir custos devido ao seu poder de compra e de giro, exatamente, bem colocado. Assim conseguem negociar melhor com fornecedores e aumentar suas margens de ganho em relação à concorrência. Perfeito, a professora fica feliz e vê que vocês estão compreendendo o conteúdo. Ah, Bahia, olha só. Não só comprar e abrir novos empreendimentos, fechar também pode ser entendido como uma estratégia. Ótimo. Paulo da Bahia, obrigada pela colocação, melhor dizendo, e de fato é verdade. Às vezes você estruturou um negócio que infelizmente ele não deu certo, que infelizmente houveram ali dificuldades durante, e às vezes fechar seja a melhor estratégia. E posso dizer uma coisa, você tem que ter muito mais coragem para fechar o empreendimento do que para abrir. Isso é algo valoroso, a gente também tem que reconhecer, porque não é algo fácil, não é mesmo? Então, boa colocação aí do Polo da Bahia, ok? Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho as questões para vocês compreenderem e eu já retorno. Já vimos aqui o pessoal de Minas Gerais, vimos o pessoal da Bahia trazendo dúvidas. Vocês estão muito aplicados hoje, eu estou muito feliz. Paraná, estão usando o poder de compra e de revenda. É lógico, o lugar que eles se instalam é um ponto de privilégio. Isso é verdade. Eles vêm aí com um estudo feito, né? As grandes redes, quando vêm para as cidades menores, estudam, fazem todo ali um estudo para que seja algo assertivo. São José dos Pinhais, uma estratégia das grandes redes é trabalhar também com o e-commerce. Ótimo, bem lembrado. O e-commerce é aqui uma grande ferramenta e uma grande estratégia. Inclusive, aluno, é uma estratégia digital, não é mesmo? Nós temos aí muitas empresas migrando ali para o e-commerce. Nós podemos verificar, ver grandes empresas que antes estavam ali nos shoppings, né, como lojas âncoras, por exemplo, umas lojas americanas, até mesmo um Carrefour. E agora você fala, mas eu acho que eu não quero sair de casa hoje, mas eu preciso tanto comprar aquilo, preciso tanto comprar um ferro, preciso tanto comprar, fazer uma compra de mês, preciso aqui comprar, não tem nada para comer em casa. Opa, mobile, você pode comprar ali do seu aplicativo, você pode fazer uma compra, eles entregam na sua casa, então hoje nós temos muitas facilidades aí dentro desse contexto, não é mesmo? Então são pontos valorosos que nós temos também que ver como estratégias e a professora fica feliz de ver que vocês estão compreendendo o conteúdo e trazendo isso para o acesso prático, para o dia a dia ali, para as técnicas de crescimento que as empresas estão adotando. Então, querendo ou não, isso é muito valoroso. Vocês estão fazendo a ponte entre o conteúdo e a prática. Parabéns, ok? Retomando aqui mais uma vez para o nosso quadro, que a profa tinha trazido para você, o quê? E aí, você se considera um bom planejador estratégico? Você aí consegue ali verificar o que um estrategista tem que estar atento? Será que ele tem que ver as mudanças de mercado dentro desse contexto? Será que ele consegue ali visualizar todos esses pontos? Olha só, a Carolina de Jacareí pergunta se o planejamento estratégico pode ser implantado em micro ou pequenas empresas. Carolina, obrigada aqui pela sua colocação. Paulo de Jacareí, com certeza. Carolina, e a gente tem que pensar o seguinte, que elas podem ser implementadas não apenas em micro e pequenas empresas, elas podem também ser implementadas na sua vida, no seu dia a dia. O planejamento estratégico, ele traz estes benefícios, então é muito interessante que você possa aí ver a aplicabilidade dele também aí no seu dia a dia. Obrigada pela colocação, viu, professora? Fica muito feliz em ver que vocês estão atentos à nossa aula e atentos ao nosso conteúdo, então continuem participando, ok? Então, retomando, depois vocês podem refletir mais sobre as colocações que a professora trouxe aqui para vocês.
E agora vamos conversar sobre o processo do planejamento estratégico. Ai, prof, eu não sabia que ele era um processo, e ele é. E fica tranquilo que a prof vai te ensinar quais são esses processos e o que eles englobam para que você possa ir no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, realizar ali um bom planejamento estratégico, ok? Então, olha só a figura que a prof traz aqui para você, que interessante esses pontos. Por quê? Porque, de fato, o nosso planejamento estratégico, ele é um processo gerencial. E olha que interessante, ele comporta aqui essas 5 etapas que a profa trouxe para você compreender, para que nós possamos aqui aprender em conjunto todos esses pontos. Então, profa, eu estou vendo aí, mas por onde começa o planejamento estratégico? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo está aqui, ó, é a nossa análise do ambiente. Aqui a gente vai analisar não só o ambiente interno, lá dentro da empresa, nós vamos analisar também o ambiente externo, o ambiente geral, que engloba a empresa. Então, aqui no ambiente externo, é muito importante que nós possamos levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, é importante você saber as ameaças do mercado, as oportunidades que determinado setor ou determinado negócio vão trazer aqui para a tua empresa, determinado mercado, melhor dizendo. Como que eu analiso ali o ambiente interno? Prof, o que eu tenho que saber? É importante nesse contexto que você possa fazer o quê? Que você possa analisar as fraquezas, que você possa analisar ali as forças que a sua empresa tem. Fraqueza, a gente melhora, força, a gente potencializa, para que nós possamos ali compreender o que a minha empresa é, o que ela vende, quem sou eu no mercado e qual é o meu mercado, para você ter um posicionamento assertivo aí dentro desse contexto. E tudo isso é sempre muito importante, ok? Retomando aqui a nossa segunda etapa, melhor dizendo. Então, a gente viu aqui primeiro a análise, né, aí do nosso ambiente interno e externo, que ela busca ali o quê? No ambiente interno, pensar ali numa cadeia de valor, baseada ali no modelo externo. A gente pode utilizar aí um modelo baseado em recursos, potencializando aquilo que está por vir. Então, por meio ali de uma análise do ambiente geral, a gente consegue compreender melhor o ambiente externo e considerar os fatores demográficos, os econômicos, os sociais, políticos, os legais e até mesmo os tecnológicos aqui, para que a nossa análise seja a mais assertiva possível. Depois aqui, no nosso segundo processo, melhor dizendo, na nossa segunda etapa, não é mesmo? Dentro do nosso processo, o que nós temos, aluno? Temos aqui o estabelecimento da diretriz organizacional. Olha só que legal. E é nesse contexto que nós vamos estabelecer o quê? O que é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os valores que essa empresa segue? Isso tudo é muito importante para deixar claro, para que essa diretriz fique clara para todos os envolvidos, para todos os que estão ali trabalhando dentro da organização, para que tudo seja claro, para que tenha uma boa comunicação e todos possam compreender por que eu trabalho aqui. E eu que compro nessa empresa, o que essa empresa quer com isso? O que ela está fazendo para melhorar? Então, é importante reconhecer essas diretrizes e estes pontos. Então, primeiro a gente vai analisar o ambiente interno e externo. Depois que a gente analisou, a gente já sabe quem é, a gente já sabe onde está pisando. Vamos, então, aqui definir nossas diretrizes para alcançar ali os nossos objetivos, através do nosso planejamento estratégico. Olha só no quadro. Então, aqui a profa trouxe mais uma dessas etapas. Nós podemos aqui utilizar a nossa SWOT para definir aí as diretrizes da organização, não é mesmo? São pontos importantes aí. É importante dialogar e definir aí os objetivos nesse contexto. Depois, a nossa terceira etapa, que é a formulação da estratégia. Olha só. Elas podem ser genéricas, competitivas, de inovação ou até baseadas no conhecimento. E elas são ações ali para que nós possamos o quê? Alcançar os objetivos da nossa organização. E para isso nós vamos utilizar essas estratégias aí que vão ser ali, claro, vamos, através desses 4 tipos, escolher a mais adequada para aquele modelo em si. Então, é importante você formular uma estratégia e saber aquilo que você está buscando, quais são seus objetivos, será que essa estratégia é a mais adequada? E colocar em prática, ok? Mais uma etapa, olha só. Temos aqui a implementação da nossa estratégia, que ela pode ser
ela vai considerar o quê? A estrutura, a cultura organizacional, para que a estratégia seja implementada da melhor maneira possível, com o melhor clima organizacional. Nós também vamos aqui buscar um bom gerenciamento de responsabilidades e dos recursos e também alinhar ali todas essas estratégias com a cultura e com a estrutura organizacional. Ai, profa, por que tem que alinhar isso? Para que a implementação seja assertiva, para que a implementação seja abraçada por todos ali na organização. Por quê? Porque eles sabem o motivo real deles estarem fazendo aquilo. Aquela estratégia ela não está sendo implementada a troco de nada. Ela está sendo implementada porque temos um objetivo a alcançar. E eu sei qual é esse objetivo. E os meus colegas de trabalho também. Por isso é importante ter muita comunicação e respeitar a cultura organizacional, a estrutura e o clima organizacional para que nós possamos implementar boas estratégias e colher frutos disso, ok? Última etapa aqui do nosso processo de planejamento estratégico. E a profa traz para você o controle estratégico. Ah, prof, então primeiro a gente analisa o ambiente, depois a gente vem e estabelece aqui um objetivo, uma diretriz, um norte. Depois a gente formula uma estratégia, implementa essa estratégia. E por último, a gente vai fazer um controle, aí, um monitoramento dessa estratégia. É isso mesmo que esse processo está me trazendo, está me falando? Exatamente. A gente analisa, a gente define, a gente formula, a gente implementa e daí a gente controla. Porque é importante você controlar aquilo que está acontecendo, você fazer o monitoramento para que tudo saia ali de acordo com o planejamento em si. Por isso, então, nós temos agora o nosso controle estratégico. Olha só no quadro novamente. Retomando aqui, nós temos, então, o nosso controle estratégico aqui por fim. Aqui a gente pode utilizar um BSC, um mapa estratégico, porque a gente vai monitorar ali e vai trabalhar a comunicação com todos na empresa para ver se isso trouxe benefícios, para ver se isso foi algo que, de fato, trouxe valor, foi valoroso para a organização e fez com que ela, então, colhesse frutos. E aqui nós temos as nossas etapas do processo de planejamento estratégico. E agora nós vamos aqui trabalhar uma atividade muito interessante, porque nós vamos trabalhar aqui todas as etapas do processo do planejamento estratégico. Nós vimos que ele é um processo gerencial, não é mesmo? E que ele possui etapas. Essas etapas elas são seguidas e elas são ali em cada um dos seus focos monitorada, gerenciada, para que tudo caminhe da melhor maneira possível, não é mesmo? Então, olha só no quadro de atividade que a profa traz. As grandes redes de hipermercados e também de supermercados queriam aumentar a sua lucratividade. Olha só, elas querem, ganhar mais, isso mesmo, aluno. E para isso, esses hipermercados e supermercados, essas grandes redes, eles intensificaram as aquisições das redes nacionais de atuação regional, ou seja, as grandes redes compraram os mercadinhos, compraram ali o mercadinho perto da sua casa, compraram ali o mercadinho da Dona Maria, do seu Zé, que a gente conhece por nome, não é mesmo? Então, o que eles fizeram? Eles buscaram e adquiriram esses modelos de negócio, ou seja, que tinham uma atuação regional. Então, é nesse contexto que nós vamos aqui fazer a nossa atividade. Então, profa, me explica aí o que a gente vai fazer. Essas aquisições, essa medida proporcionou um aumento da lucratividade das grandes redes. De fato, elas ganharam mais, não é mesmo? Por quê? Por meio da obtenção de ganhos de eficiência e também na redução dos custos. Ou seja, às vezes o mercadinho, ele tinha uma administração familiar, ele era administrado pelo pai, os filhos ali trabalhavam juntos. Às vezes ali a eficiência, ela ficava ali em segundo plano, porque, meu pai falou, vamos fazer assim. Ou então por outros motivos, ou então porque o pessoal queria ficar pequeno, queria manter o negócio naquele porte. Eu gosto do meu mercado desse tamanho, eu não tenho a intenção de crescer. Prof, existe isso? Existe. Às vezes a pessoa está passando ali por um momento da vida dela que uma empresa de pequeno porte é aquilo que ela sempre sonhou. E não tem problema nisso. Mas as grandes empresas viam ali que ele tinha um bom público-alvo e, compraram dele.
certo? Então, o que acontece nesse caso? Elas acabam sendo mais eficientes porque elas trazem um novo modelo. Mais capitalista. Como assim, professora? Aqui eu tenho mais variedade, eu tenho grandes promoções, você... Prof, mas não entendo ainda. Um exemplo, claro, lembra daquele mercadinho que você anotava no caderninho? Lembra? Fala, ai, pendura. Faz aí um fiadinho, final do mês eu pago. Hoje em dia, as grandes empresas não têm isso, então não há inadimplência. É tudo ali. Ó, comprei aqui 1 quilo de carne. Opa, tem que pagar, senão você não sai com a carne, não é mesmo? Então, querendo ou não, elas não têm inadimplência. Isso, querendo ou não, é uma eficiência para elas, não é mesmo? Por quê? Porque você vendeu, você recebeu, diferente dos mercados de outros tempos aí do comércio que nós já conhecemos, não é mesmo? Então, antigamente, às vezes era muito no fio do bigode, era muito ali na confiança. Hoje em dia, não, é tudo ou no dinheiro ou no cartão. Ah, estou sem dinheiro, parcela, não é mesmo? Então, é um outro tipo de momento que a nossa economia está passando. Então, a intenção das empresas é eficiência. O que é isso? Eu vendo, eu recebo. Ok? Frente a isso, eu consigo negociar melhor, te dou desconto. Eu consigo te dar um precinho melhor, só que pagou, recebo, ok? Lembra aí dos mercadinhos da sua infância, que eu tenho certeza que você já conheceu modelos de negócio assim, não é mesmo? Dando continuidade, vimos a nossa atividade, olha só, o seu desafio. Identificar quais etapas do processo de planejamento estratégico são contempladas ali no cenário apresentado, que é o que? A implantação do Plano Real lá de 94, que proporcionou o aumento da renda real dos consumidores, ou seja, você estava com mais dinheirinho aí para ir fazer compra. Então, para cada uma das etapas identificadas, a gente vai ressaltar qual a informação deste cenário está associada aí a essa etapa. Fica tranquilo que a prof aqui vai compor isso com você. Então, vamos lá aprender. Então, vamos pensar assim. Estamos lá na implantação do Plano Real. Lembra de antigamente que você ia no mercado na hora de manhã, por exemplo, e à noite, se você fosse no mercado, os preços já eram totalmente diferentes? Lembra dessa época? Então, vamos pensar aí com a implantação do Plano Real. As coisas se acalmando, dinheiro valendo mais, você ia no mercado, conseguia fazer uma compra ali, não é mesmo? Por quê? Porque você sabia que antes disso você chegava no mercado, os preços estavam diferentes, cada dia era uma novidade, não é mesmo? Então agora a gente está pensando aqui que o nosso dinheiro está valendo, com mais estabilidade aqui ali no começo do Plano Real, a transição acontecendo e o nosso din-din aqui valendo, não é mesmo? Então olha só no nosso quadro. Aqui a profa trouxe um quadro sobre as fases e a descrição do momento. Então vamos pensar lá em toda essa situação dessas etapas do nosso processo de planejamento estratégico. Então, primeiro a gente analisa o ambiente. Prof, o que eu posso utilizar ali para analisar esse ambiente? A gente pode utilizar a análise do ambiente externo e interno e o modelo das 5 forças de Porter nesse quesito. Prof, e aí para eu me planejar aí nesse momento de instabilidade, que as coisas começaram a melhorar, qual outra fase do planejamento estratégico que eu posso abordar neste contexto? O estabelecimento da diretriz organizacional, ou seja, definir uma missão, uma visão e os valores para uma empresa, que as pessoas agora estão começando a ter o dinheiro novamente, o dinheiro está valendo, as pessoas agora estão perdendo medo de comprar coisas, então vamos definir bem aqui essa organização para que eu possa crescer nesse mercado e ter vantagem competitiva. Então vamos lá, é importante definir missão, visão, valores, ter um bom diagnóstico e definir os objetivos. A gente pode aqui fazer uma análise SWOT, uma BCG para compreender melhor sobre o que eu estou passando, o que o mercado está passando e também o que os meus produtos estão passando nesse contexto. Depois eu posso formular uma estratégia, ela pode ser competitiva, de inovação, baseada aí no conhecimento para que eu possa ganhar mercado, profa. Depois aqui no meu planejamento estratégico, eu posso fazer o quê? Eu posso implementar a estratégia. Eu posso, então, ter uma boa estrutura e cultura organizacional para que a minha estratégia seja bem aplicada e eu me diversifique e eu me diferencie dentro do mercado. E, por fim, ter um bom controle estratégico para ver se está tudo acontecendo da melhor maneira possível. Para isso, a gente pode utilizar o nosso BSC, que é o nosso Balanced Scorecard. Prof, que difícil. Não é não, vamos de novo. Balanced Scorecard. Treina aí. Balanced Scorecard. Tá muito difícil, professor? É o BSC. BSC tá tranquilo, a gente vai entender o que é, ok?
Então, a intenção de ter, definir, compreender e saber utilizar o BSC é também para atuar ali como um bom gerenciador e para monitorar as estratégias que estão sendo implementadas e fazer esse controle, ok? Então, aqui a Profa traz a importância de nós sabermos aplicar o nosso planejamento estratégico, conhecer o seu processo e também as suas etapas. E agora, a gente conversou tanto sobre diretrizes, tenho que definir as minhas diretrizes, o que é uma diretriz, não é mesmo? Mas fica tranquilo que aqui a Prof vai te explicar. Diretriz é muito importante, no que ela remete, né? O que seria uma diretriz? Seria um objetivo, seria algo que você queira alcançar e que seria um norteador ali para a organização. Para isso, é importante que nós possamos conhecer e definir a missão, a visão e os valores dentro de uma organização. E é isso que a Prof traz aqui para você. Olha só. Ah, prof, então essas são as diretrizes estratégicas aí que vão ser o norte de uma organização, né? Que vão aprumar a organização, com certeza. Então, ela é uma importante etapa do nosso planejamento estratégico, definir essas diretrizes. Então, o estabelecimento delas, de uma diretriz organizacional, ela vai se iniciar com a primeira etapa ali do nosso processo de planejamento estratégico, que é o diagnóstico ali da empresa. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente faz uma análise do ambiente interno e externo e depois a gente vem e define as diretrizes. Olha só que interessante. Para quê? Para que tudo tenha ali um contexto, não é mesmo? Profa, então eu quero aí definir um norte para a minha organização. Eu quero saber onde a empresa vai chegar e eu quero que ela tenha ali um bom retorno. Então, para isso, eu preciso de diretrizes. Eu quero ter um norte, eu quero saber para onde eu estou indo. Fique tranquilo, a gente vai aprender como faz. Então, para isso, a gente tem que definir sua missão, sua visão e os seus valores. E a Profa vai te ensinar como definir cada um deles. Olha só, temos aqui missão. A missão, para uma organização, ela vai definir quem nós somos, não é mesmo? Então, ela vai definir o que nós fazemos, o para que nós fazemos, o como nós fazemos. Vai ser definido aqui na missão. Qual é a missão da empresa? O que ela quer deixar de legado? O que ela faz? É aqui na missão que a gente vê. Depois, nós temos a visão. Olha só que interessante aqui, aluno, este momento, porque ela é também uma diretriz. E a visão, diferente da missão, o que ela foca? Para onde vamos? Qual é o nosso caminho? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo aqui? Onde nós queremos chegar? Quando nós queremos chegar? E, por fim, temos os valores. Por fim, não menos importante, viu? Os valores são extremamente importantes, tanto quanto a missão e a visão. Olha só os valores. O que é importante para nós? Como nós queremos ser reconhecidos? Como uma empresa honesta, como uma empresa que traz benefícios, que traz oportunidades, temos aí que focar nos pontos positivos, não é mesmo? E é a partir do diagnóstico que é guiado pela missão, visão e os valores que nós conseguimos fazer o quê? Determinar os objetivos da organização. Nossa, prof, então pera lá. O objetivo é uma finalidade, certo? Exato. A estratégia é o meio para eu alcançar o meu objetivo, certo? Certo. Então, você quer dizer que as minhas diretrizes organizacionais, as minhas diretrizes estratégicas baseadas na missão, na visão e nos valores definem os meus objetivos? Nossa, prof, então é coisa séria. Com certeza, o seu objetivo é a sua finalidade, tanto na sua vida quanto na sua profissão. Então, é muito importante você saber aquilo que você objetiva. Para isso, diretrizes estratégicas aí para você compreender todo esse contexto. Ok? Então, aqui nós vimos a missão, a visão e os valores. Dando continuidade aqui no nosso quadro, a Profa traz mais definições para você compreender bem esse conceito. Então, olha só. A missão de uma empresa, ela evidencia a razão pela qual ela existe, o porquê que essa empresa existe. Olha só, já a visão, ela está associada à imagem pela qual a organização quer ser reconhecida no futuro. Ou seja, uma visão, é lá na frente, o que eu quero ser, como eu quero ser vista. E, por fim, os valores.
como eles atuam dentro desse contexto? São crenças, atitudes que vão nortear ali o padrão de comportamento de uma organização. Prof, esse padrão de comportamento aí, eu posso dizer que afeta na estrutura organizacional, na cultura organizacional, até mesmo no clima organizacional? Com certeza. Uma empresa que ela demonstra valores para a sociedade, ela aplica primeiro os valores lá dentro. Ok? Então, é muito importante, se ela quer trabalhar com aqueles valores, se ela quer ser reconhecida por aquilo, é importante que primeiro ela aplique lá dentro, ok? Retomando, aqui então nós temos que como um todo, ela vai nortear o padrão de comportamento da organização como um todo e ela vai dar personalidade à empresa. Tem empresa que você bate o olho e você confia, tem empresa que você dá 3 passos para trás, não é mesmo? Então, é importante você saber ali através do que e como essa empresa quer ser reconhecida dentro do contexto. E olha só, juntas, olha que interessante, aluno, juntas, a missão, a visão e os valores, essas declarações, elas vão proporcionar a base, uma base forte, uma base sólida aqui para a organização formular as suas estratégias e para que ela possa definir as suas diretrizes organizacionais. Ou seja, diretrizes estratégicas são fundamentais para que a organização saiba os seus objetivos. Frente a isso, ela consegue elaborar suas estratégias e definir diretrizes organizacionais. Onde a minha empresa vai chegar daqui a 1 ano? Onde a minha empresa vai estar daqui a 10 anos? Eu quero ser competitivo no mercado, eu preciso de um norte. Então, aqui são todos esses pontos que a professora traz para você sobre a nossa missão, visão, valores, diretrizes estratégicas. Nesse momento, a professora traz uma atividade aqui para que nós possamos aprender e buscar aí nos nossos conhecimentos ali as necessidades, os conceitos necessários, melhor dizendo, para que nós possamos resolver aqui essa atividade, para que você possa aí também conseguir o quê? Pôr em prática os seus conhecimentos, não é mesmo? Porque a gente sabe o quanto isso é importante, porque é de fato e de prática importante você fazer o quê? Todo o resgate da teoria para a prática. Vamos tentar nessa atividade? A professora vai com você. Olha só, a partir das tendências do setor de autosserviços, quando fala autosserviço, lembra do mercado. Ai, profa, por que autosserviço? Autosserviço é quando você se atende. Então, o que acontece? Você chega lá no mercado e fala, ai, olha, eu vou fazer uma macarronada. Delícia, né? Vou fazer uma macarronada hoje porque eu tô com muita pressa, eu sei que o macarrão, enquanto ele cozinha, eu faço molho, pronto, todo mundo come, tranquilo, meu almoço está garantido, não é mesmo? Então, beleza, vamos lá no mercado. Autosserviço, você tá com essa ideia em mente, certo? Então, você vai lá até o setor das massas, pega o pacote do macarrão, põe lá na cestinha, porque hoje é pouca coisa, vamos de cestinha, não é mesmo? Depois você pensa, não vai dar tempo de eu fazer um molho de tomate. Acho que eu vou pegar ali um molho pronto. Vai lá na parte do extrato de tomate, pega ali, põe no carrinho, fala, eu acho que se eu tivesse aqui uma linguicinha picadinha no meio desse molho, ou então uma carninha moída, acho que ficava gostoso também, né? Já dava uma incrementada. Passa no açougue, então, pega a senha, fica ali na fila, atende, pega a sua carninha, põe ali no seu cestinho, vai para o caixa, ou então, prof, não estou comendo carne. Não tem problema, vamos lá pegar um manjericão, fazer ali uma massa de tomate bem perfumada, pôr no macarrão, super gostoso, não tem problema nenhum. Ou seja, o mercado, ele é um autosserviço que eu ali, na minha peculiaridade, na minha personalidade, naquilo que eu gosto ou não, eu vou lá e faço minha compra. Fala, ai, professora, eu tô de dieta, quero só pegar fruta, legumes. Não tem problema, vai lá no hortifruti, pega, depois você passa no caixa e vai para casa. A gente não precisa dar satisfação, a gente se atende ali. Só aquele momento você está com dúvida, nossa, professora, já rodei esse mercado 3 vezes, não achei o queijo ralado. Opa, então a gente pergunta para alguém ali. Mas, querendo ou não, é trabalhado esse autosserviço, porque você chega lá, faz sua comprinha, paga, vai para casa, ok? Então, se falar autosserviço, lembra do mercado. Retomando, temos aqui. Então, essa tendência do setor de autosserviços aqui, que a profa trouxe uma imagem para você lembrar lá do mercado,
O seu desafio é selecionar os principais aspectos que uma empresa deste setor terá para elaborar ali a sua declaração de visão, de missão e de valores aí dentro deste contexto. Então, aluno, olha que interessante todos esses pontos. É com base nos aspectos selecionados que você vai elaborar essas declarações. Então, vamos lá, pensa ali no autosserviço. O que pode ser uma missão para a empresa? Aí, pensando que a missão é quem nós somos. Então, a intenção aqui é oferecer serviços de produto e de qualidade que possibilitam a melhor experiência de compra aos consumidores e valorizar ali os colaboradores, focando também em preservar o meio ambiente, ou seja, o que nós faremos, para quem nós faremos e como nós faremos. Aqui trabalhou a nossa missão, não é mesmo? E a visão, profa? A visão, lembra lá, é por onde nós vamos, onde nós queremos chegar, quando, não é mesmo? Então, olha só, onde nós queremos chegar? Nós queremos ser referência de qualidade em produtos e também em atendimento, respeitando sempre o meio ambiente, os consumidores e os colaboradores que trabalham ali com a gente. E valores, profa, a gente viu que os valores é o que é importante para nós. Então, o que é importante ali para um mercado, não é mesmo? Excelência no atendimento, as caixas atenderem bem, a loja sempre está limpinha, sempre está tudo muito bem exposto. Prazer em servir, não é mesmo? Espírito de equipe, ética, honestidade, respeito à vida sempre, diversidade e também respeito ao meio ambiente. Aí são pontos que a profa traz aqui para você, para que você possa aí compreender através dessa nossa atividade como nós conseguimos fazer declarações de diretrizes estratégicas, ou seja, missão, visão e valores. Isso tudo é muito importante para que nós possamos ter objetivos, ter foco, ok? Então, aqui nós sabemos e aprendemos como realizar missão, visão, valores. E olha só, nesse momento a profa traz mais duas reflexões aí para você. Traga suas colocações acerca disso. A professora também já viu aqui algumas perguntas que vocês trouxeram, eu já vou respondendo logo na sequência. E reflitam aqui sobre esses pontos que a profa traz. Olha só. Temos aqui o primeiro. Você considera o planejamento estratégico relevante para uma empresa alcançar os seus objetivos? E será que essa missão, visão e valores, profa, elas devem estar presentes em todas as empresas? Ou só em grandes empresas? E aí, aluno, o que vocês acham? Eu deixo aqui nesse momento 1 minutinho, 2, para que vocês possam refletir, enquanto eu também vou vendo ali as questões no chat. Já já eu retorno.
Então, agora retomando aqui, a professora estava de olho ali no nosso chat, Rio Grande do Sul, fica tranquilo. Nós vamos conversar mais, sim, sobre o BSC. Hoje a professora deu uma pincelada aqui, mas temos também no nosso livro. Então, é importante que vocês venham também para a nossa aula com conteúdo lido, para que a gente possa aprofundar aqui. Mas fica tranquilo, nós vamos falar de novo sim, ok? Então, retomando aqui ao nosso quadro, a profa trouxe essas indagações. Mas eu também estou vendo aqui muitas colocações pertinentes com a aula, muito legais. Vocês estão compreendendo muito bem o conteúdo, a professora fica muito feliz. Olha só, os alunos de Erechim dizem que se consideram bons planejadores. Ah, parabéns, pessoal de Erechim. São organizados em suas finanças e também no trabalho. Um estrategista deve sim estar atento, e isso é uma das principais características para eles, não é mesmo? Isso mesmo, Erechim, parabéns e obrigada aí, vocês colocaram as nossas colocações durante a nossa aula, ótimo. Temos aqui também 3 rios, Rio de Janeiro. Prof, análise SWOT é parte de um planejamento estratégico? Sim, ela é parte, ela é uma ferramenta que nós utilizamos na nossa segunda etapa do planejamento estratégico, quando nós estamos ali buscando identificar melhor quais são as nossas diretrizes dentro desse contexto. Ela é sim muito utilizada e nós vamos utilizá-las principalmente ali quando nós formos estabelecer as nossas diretrizes organizacionais e assim como o BSC, a SWOT, nós vamos também conversar mais durante as nossas aulas, ok? Quais são as consequências mais comuns, profa, quando o planejamento estratégico não foi bem elaborado? Como identificar um fracasso no planejamento estratégico? Geralmente, é quando ali, nos momentos iniciais, uma análise de ambiente, por exemplo, seja uma análise interna, uma análise externa, ela não foi bem realizada. Então, nesses momentos, nós podemos o quê? Verificar as dificuldades, nós podemos verificar que aquilo não deu certo. Então, ali na implementação do planejamento estratégico, dentro do processo dele, as etapas não foram bem aplicadas, não foram bem colocadas e isso pode ser um erro. Professora, dá um exemplo disso. Por exemplo, se uma empresa está buscando maior lucratividade, você vê que os custos aumentaram e que o lucro caiu, você pode ver que alguma coisa não deu certo, não é mesmo? Então, é importante fazer o quê? Para que isso seja bem aplicado, para que a estratégia aconteça. Ter um bom planejamento estratégico. Seguir ali as etapas de maneira assertiva, de maneira correta, de maneira coesa, de acordo com a sua realidade e a realidade do mercado. Ok? Então, esses são pontos importantes. Também utilizando as ferramentas aí dentro de cada etapa. Ok? Retomando o nosso quadro. Então, nós vimos aqui estes pontos interessantes. A professora está muito feliz com a interação de vocês. Vocês estão muito assertivos aqui no conteúdo. Olha só. O aluno Marcos, do Polo de Jacareí, lá de São Paulo, diz ficar triste quando as empresas criam suas cartas de valores somente para postar em seus sites e não os vivem. Olha, Marcos, isso de fato é algo que não é valoroso. Então, lá nos valores de uma empresa, isso vai ser visto com maus olhos. Então, essa empresa, os clientes já também vão começar a perceber isso. Infelizmente, importante é uma empresa que uma empresa seja clara, que se de fato ela posta e se ela faz, é importante que de fato exista aí essa ação, essa aplicabilidade verdadeira, não é mesmo? Alguns alunos do Polo de Jacareí destacaram como os principais aspectos a diversidade de marcas, exato, a qualidade, melhor dizendo, preço, atendimento e cuidado com a natureza. Exato, são pontos aí que podem ser trabalhados nas nossas diretrizes estratégicas, bem colocado, pessoal. A professora fica feliz aqui com a participação de vocês. Vocês estão considerando o nosso conteúdo, vocês estão compreendendo e interagindo aí com o nosso contexto, não é mesmo? Então, é importante que vocês saibam aquilo que está acontecendo durante o planejamento estratégico. É importante que você saiba que a gente não precisa nascer um bom estrategista, um bom planejador estratégico. A gente pode se tornar isso também. Então, nós vamos ali trabalhando, nós vamos melhorando esses pontos para que isso possa acontecer. Profa, se eu conheço o processo de planejamento estratégico, é uma garantia de que eu vou aplicar ele bem?
Nem sempre. É importante que você aplique, que você faça o monitoramento, que você saiba aplicar bem as estratégias, que você conheça o timing da tua empresa para ver se aquele é o momento adequado de implementar uma nova estratégia, se a cultura organizacional vai abraçar aquilo, ela vai ter uma repulsa. Então, é importante a gente também ter essa sensibilidade, não só conhecer a ferramenta, mas saber aplicá-la. Então, nós temos aí etapas dentro do nosso processo de planejamento estratégico que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aplicá-las de maneira assertiva. Retomando o nosso quadro, então aí, se você considera o planejamento estratégico relevante, com certeza, não é mesmo? Ele é muito importante para que uma empresa possa alcançar os seus objetivos. Ok, Polo de Erechim, Rio Grande do Sul, obrigada. Alunos de Chapecó respondem à missão, visão e valores são importantes, principalmente para os colaboradores, para que eles estejam cientes, engajados e motivados com os valores e os objetivos de uma empresa na qual eles trabalham. Parabéns, Santa Catarina, Chapecó, ótima resposta. A professora agradece bastante. Minas Gerais, qual empresa tem mais de 2.100 pontos de venda? Essa resposta está no livro, tenho certeza que você leu antes de vir para a aula, não é mesmo? E olha só, Bahia, todas as empresas precisam ter as diretrizes claras e colocadas em local onde todos possam ler, entender, poder comparar se a empresa realmente está fazendo o que foi colocado. Perfeito, Bahia, boa colocação. Minas, professor, o que acontece quando uma empresa, uma organização não cumpre o que ela define como missão, visão e valores? Polo de Divinópolis, o que acontece? O consumidor começa a ver aquilo e a empresa tende aí a decrescer no mercado. Araranguá, Santa Catarina, missão, visão e valores têm que ser atualizados constantemente para uma empresa, professora? Nem sempre. Apenas se a empresa está passando por uma mudança brusca. A atenção é que a missão, visão e valores, elas sejam ali pontos que a empresa possa ter como pilares para que ela também possa se inspirar dentro desse contexto. Nós vamos ao nosso recapitulando. Nós trabalhamos aqui conceitos importantes durante a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos aqui pontos que são chaves para o nosso conteúdo e para o nosso conhecimento aqui sobre o nosso planejamento estratégico, a nossa estratégia empresarial, ok? Então, olha só no quadro o esquema que a professora montou para a gente. Nós conversamos bastante sobre a evolução do conceito de estratégia. Nós vimos aí que a estratégia é um termo que ela vem do grego, que vem lá do exército, utilizada há muito tempo, que depois da segunda revolução industrial ela passou ali por uma nova visão, uma nova roupagem, e hoje ela é mais vista ali dentro das organizações. Por quê? Porque ela visa mobilizar os recursos para fazer com que a organização a utilize como meio para alcançar o fim. Quais são os fins, professora? Para alcançar o objetivo daquela organização. Prof, como que a gente define um objetivo? Através das nossas diretrizes estratégicas. Missão, visão, valores. Retomando, olha só, vimos também os níveis de estratégia dentro da organização. E foi nessa oportunidade que nós podemos aprender e conversar mais sobre uma estratégia corporativa que trabalha mais diversificação e novos negócios, uma estratégia da unidade de negócios, ou também chamada de estratégia competitiva, que ela opta ali em focar em um produto ou em uma unidade de negócios específica. E também aprendemos sobre a estratégia funcional, não é mesmo? Que ela é voltada para os departamentos dentro da própria empresa. E aprendemos também ali como que o crescimento dentro de uma organização ele pode acontecer, seja ali ampliando a sua atuação no mesmo negócio ou também buscando atuar em outros negócios, buscando atuar dentro desse contexto em novos negócios. Então são pontos chaves aí que a prof trouxe para você para que você pudesse compreender ali a atuação da estratégia dentro de uma organização. Lembrando também que como estratégia de crescimento, nós podemos o quê? Ter um crescimento horizontal, vertical e também por meio da estratégia de diversificação, não é mesmo? Retomando aqui ao nosso quadro, conversamos também sobre o processo do planejamento estratégico, não é mesmo? Nós vimos
o quê? Que o nosso planejamento estratégico, ele é de fato um processo de gestão. E isso é muito importante. Nós vimos que ele possui etapas, são 5 etapas. Então, nós temos o quê? A análise do ambiente interno e externo, o estabelecimento ali da diretriz organizacional, a formulação de uma estratégia, a implementação dessa estratégia e, por fim, o controle desta estratégia. Então, nesse contexto, nós aprendemos também como o planejamento estratégico ele acontece. Então, é importante você saber quais são essas etapas e saber atuar, como aplicar as ferramentas dentro dessas etapas para que você recolha dados e informações pertinentes para que a estratégia aconteça dentro da empresa. E, por fim, olha só, diretrizes estratégicas, a nossa missão, a visão e os valores. A nossa missão, quem somos, a visão, para onde nós vamos e os valores, o que é importante para nós. Então, aqui durante o nosso conteúdo, nós aprendemos bastante sobre o planejamento estratégico, a nossa estratégia empresarial. Então, a professora espera que você tenha conseguido compreender aí os nossos conceitos, trazer ali o conceito para as nossas atividades, para o olhar mais prático, para o olhar aí da sua vivência, do seu dia a dia. Bons estudos a todos e até a próxima!